Oi, amigo, tudo bem, Denis? Muito, Que muito saudade, bem. amigo. Obrigado aí por ter vindo para fazer essa conversa aqui de bufonaria com a palhaçaria. Para a gente também conhecer, para as pessoas do DF, do Brasil e do mundo, poderem te conhecer um pouco mais. Esta é a Ana Flávia Garcia, uma das maiores palhaças do Distrito Federal. Eu digo uma das maiores porque nós temos outras grandes palhaças também, e com quem eu tive o prazer de trabalhar diversos momentos, né, tanto como diretor, ou como colega, ou sobre a supervisão dela. É, Ana, uma das coisas que a gente está querendo falar mais, principalmente sobre como é essa palhaçaria do Distrito Federal, né? Num aspecto mesmo de formação. Como você chegou na palhaçaria e como você se desenvolveu nessa palhaçaria. Eu sinto que a gente teve uma formação muito privilegiada, assim, né? Nós não, assim como criaturas brasilienses, né? Ou que moram, que estão aqui, a gente não tem não tem historicidade de relações tradicionais com nenhuma linguagem, né? Então, a gente é meio sabe aquele negócio de você olha para o lugar? Hoje eu mesmo estava passando aqui em Brasília, olha para um lugar e falo, nossa, que era tudo mato. Então, eu sinto que a gente é meio assim desse movimento, né? Era só mato. Aí foi surgindo mais. É óbvio que já tinham outros palhaços aqui atuando, né? Mas, assim, eu falo desse boom, porque eu venho desse lugar, né? Eu surjo nessa linhagem que começa a trabalhar com isso meados dos anos... Eita, caralho, agora eu fui lá no calendário, lá de muitos anos, gente. Sei lá, mais que anos. Eu já estava nessa função. Em 95 eu já estava com o Luciano Pojo, eu 98, estava fazendo brincadeira 97, início dos anos 90. a gente já estava ali iniciado. Eu acho que a nossa geração veio sendo bem privilegiada, com muitas oportunizações. A gente acessou logo um monte de mestres, referências, metodologias, né? Foi bombástica a nossa formação. São tantos nomes importantes e eu não consigo hoje identificar algum que eu não pense em outro e veja que a pessoa está sendo preterida se eu citar um e não citar outro, porque são tantas pessoas importantes. E na minha formação de palhaça, até que eu me tornasse autorreferente, que é isso que eu me identifico hoje, que é como eu me identifico hoje, até que eu construísse a minha própria a independência, a autonomia sobre a linguagem, são muitas pessoas a reverenciar, sabe? E não Sim. só do campo da palhaçaria, porque também foi muito importante para a minha formação e para a minha aquisição de conhecimento, outras linhagens de mestria, de encontros com pessoas muito incríveis, porque é sobre o quanto a gente é capaz de se expandir, crescer o nosso olhar, né? Nós fomos mestres uns dos outros, Sim, tanto, é né? verdade. A gente acabou passando por um E processo de, sei lá, de entender como é comigo e tentar compreender como é com o outro e ao mesmo tempo fazer essa troca constante, né? eu sinto vontade de falar disso, porque normalmente quando a gente vai referenciar, a gente acaba trazendo os nomes dos grandes, das grandes pessoas, das grandes iconicidades. Só que a gente esquece de falar das nossas reais pessoas, aquelas com que a gente trocou de verdade, trocou sangue, trocou suor, trocou na época que dava para trocar suor, saliva, não tinha É. problema, né, gente? Era bom, lembra? Pegou até sarna, né? Basicamente, trocava fluido, né? Você consegue Sim. falar um pouco também desse lugar seu na bufonaria? Eu não tive estudos específicos de bufonaria, como eu estudei mais profundamente a palhaçaria. A bufonaria ela vai se desenhando no meu fazer sem eu ter consciência de que estava fazendo bufonaria ou que aquilo tinha a ver com isso. É um momento em que eu vou também entendendo que a minha potência máxima esgarçava alguns limites e que se encontravam, se esbarravam, e eu comecei a ouvir pessoas dizerem que o que eu fazia era bufonaria. Algumas pessoas, por causa das pessoas me dizendo, muito mais do que sobre eu determinando isso ou pesquisando isso claramente, como pessoas que pesquisam bufões mesmo, tal. Eu não investiguei essa linguagem.
eu me identifico com algumas coisas, porque eu me identifico com a eloquência, o sarcasmo, com o domínio da palavra, com a palavra feroz, com a palavra... Que isso também, no meu aprendizado, ele é derivado do mamulengo da Zete Gomes. É de ver a Zete brincar o mamulengo. E eu acho que muito do que eu aprendi e que me instigou como movimentar essa força da palavra feroz, da palavra eloquente, do verbo desmedido e tal, eu acho que isso se encontra, né, com a bufonaria. Você vê atravessamentos tanto dessas duas poéticas, assim, da bufonaria e da palhaçaria, você consegue enxergar eles também atravessando esse seu processo criativo? Eu sinto que agora eu tenho 48 anos, né? Eu já tenho muito tempo brincando. Então, eu sinto que eu sou o próprio atravessamento das minhas coisas. Eu estou materializada. Foi uma paz poder entender que, ei, olha só, tudo isso, teatro sim, então, sabe, toda aquela filosofia bacanona, bacanudona do palhaço e tudo mais. Então, tecnologia da cena. O teatro está cantando essa pedra aí há um tempãozão também, para além das poéticas, né? Eu digo. Sim. Então, assim, eu acho que é muito, muito libertador a hora que isso faz o amálgama. E é muito engraçado, porque você só consegue dar esse salto, ou dar essa virada no seu trabalho, com você mesmo, a partir do momento que você entende que não tem como estabelecer lugares específicos para as coisas, né? Uma vez, lendo um livro também em francês do Pierre Herté, ele falava disso, que todo palhaço tem que desenvolver habilidades, né? Ele diz até no sentido mais amplo, mágica, equilibrismo, tudo, né? As artes circenses e tal. E aí, naquele momento que eu estava lendo aquilo, eu entendi que a habilidade da arte teatral era uma habilidade que eu tinha desenvolvido e que eu não podia ignorá-la, né? Sim, nesse sentido. amigo, que Então liberdade! foi uma liberdade, foi do tipo, finalmente. Posso aposentar esse trompete, graças a Deus. Não aguentava mais. Eu sei fazer outras coisas. Nossa, que bom que elas estão sendo consideradas. Valeu, pontuei. Mas é legal perceber como a diversidade ela é interessante, né? A gente que estuda o palhaço também, bastante, muito mais o palhaço do que a questão do bufão, mas o bufão está aí também, né, assombrando a gente, né? Como uma sombra, ele está sempre aqui. Comigo ele já se manifestou diversas vezes, eu nunca entendi, depois que eu fui entender isso, eu também relaxei. Na minha escrita, é um lugar de maior espaço. Uma pessoa boa que sabe o que ela está fazendo, parece que é simples o que ela está fazendo. Parece que é fácil, porque ela faz com muita tranquilidade. E na palhaçaria igual, as pessoas começam a se identificar com aquilo que elas acham mais maravilhoso e elas acham que é facinho fazer aquilo. E aí é nesse ponto que eu acho que o primeiro delay que a gente precisa alinhar. O que você quer? Mas você quer desse jeito? Por quê exatamente? Mas por que você está vestindo a roupa que não é a sua para fazer o seu brinquedo? Mas, né? Então é quase um jogo de detetive, gente. Como você direciona isso já num processo como esse, assim, para conhecer mais, né? Desdobrar essa pessoa, abri-la, fazê-la se revelar? Na metodologia do cabaré, eu consegui pela primeira vez desenvolver um espaço em que a gente não gastasse nem muito tempo falando muita coisa, porque eu realizei o sonho das pessoas entrarem em sala de ensaio e eu já estar trabalhando lá, pingando a horas, as pessoas não darem nem oi, porque não precisa. E elas só vão entrar e entrar no fluxo do trabalho. Não fazia rodinha da apresentação, Deus me livre. Depois de muitas horas de trabalho, é que a gente vai finalmente sentar. E não para se apresentar, para falar sobre o que aconteceu. Eu saí de um monte de cidades em que eu tenho certeza absoluta que aquelas mulheres nem sabem, elas só sabem que eu vim de Brasília porque estava no catálogo DF.
Mas elas não sabem nada de mim, não precisou ser dito. Eu não precisei dizer quem eu era, porque era sobre as nossas presenças ali, sabe? Mas é bem interessante, assim, como, de verdade, quando a gente sai desses lugares mais formais, de tentar mostrar, né, um certo pragmatismo numa formação e para uma metodologia mais expandida, né, do que simplesmente chegar e trazer, ó, isso pertence a tal, isso pertence a tal, e aí você vai valorizando, né, essas individualidades também, né, que é o que a gente quer, a diversidade, tanto se fala. Eu tenho ficado muito atenta à questão do tempo, sabe? Eu acho que o tempo é uma presença subjetiva nos processos criativos. Eu tenho escrito um pouco sobre isso, como se fossem entidades. Sim. O tempo se manifesta de uma maneira e ele se impõe numa mesa de debates de um trabalho. Ele é uma voz. Ele é alguém que vai determinar coisas. E é uma voz soberana. Não adianta você se estrebuchar, eu me estrebuchar. Não adianta. É sobre alguma coisa maior do que todos nós. Está sentado à mesa com a gente, o tempo. É um constante busca poética de me alinhar com o tempo. E eu venho observando isso e revisitando coisas, e já tem algum tempo que eu estou nesse movimento, né? E o tempo gosta de mim, quando eu me presentifico de um jeito diferente. Maravilhoso quando eu não isso. reproduzo, quando eu não faço de novo igual. Na hora do de novo igual é que o tempo começa a me devorar. Né? Nossa, vamos brincar disso, gente. Não, chega, a gente não tem tempo, Ana Flávia, a gente está sem tempo. São só 10 minutinhos. Gente. Se alguém quiser saber mais, procura a Ana Flávia também nas redes sociais aí e conversa com ela. Eu vou mostrar aqui rapidinho o maior investimento de um presente que eu me dei e que eu acho que todos nós, criadores, criaturas, merecemos. Que é esse livro dos símbolos. É todo o simbólico está aqui, gente. São as reflexões sobre imagens arquetípicas. É uma coletânea, né? São muitas pessoas que produziram isso, né? Eu acho excelente a sua indicação, porque às vezes as pessoas acham que o trabalho está muito naquilo que a gente está falando ou fazendo. E às vezes tem muitos desdobramentos simbólicos dentro dos nossos trabalhos e que são poucas pessoas que conseguem enxergar isso, né? Sim. E quem tem o entendimento do símbolos consegue colocar isso também conscientemente, né? Para só alimentar o espetáculo. Muitas pistas. Dá muitas pistas para a gente nesse momento da investigação que eu falei, do detetive. Foi isso, Ana. Cara, muito obrigado pela conversa. Eu sei que a gente está... É pouco tempo para cada pessoa. Nossa, vou ficar horas aqui. Está escurecendo. Gente, eu vou abrir um vinho!